sou Adriana Miranda Kritsky. Aqui está a minha identificação. Sou professora de língua portuguesa, fazem 10 anos, do Colégio Estadual Professora Marli de Queiroz. Fui o ano passado a professora que orientou o aluno que ganhou a redação nota 10. Vamos dar início à nossa aula falando um pouquinho antes do que seria a resenha, e depois entraremos com os tipos da resenha. Nós vamos nessa aula trabalhar com a resenha crítica. O objetivo da nossa aula de hoje é ler uma resenha, reconhecer a diferença entre sinopse e resenha, reconhecer as características e a estrutura da resenha e localizar informações explícitas no texto e também distinguir um fato de opinião relativo a esse fato. Vou fazer uma pergunta para vocês. Antes de ver um filme ou ler um livro, vocês buscam informações sobre ele? Qual seria o gênero textual que poderíamos obter essas informações? Temos a sinopse e a resenha. Vou dar o conceito para vocês de sinopse e resenha. Sinopse é uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária, de uma obra científica, e também ela pode ser chamada de sumário. Já a resenha é um texto cujo objetivo é apresentar informações e críticas para orientar o leitor, o espectador em suas escolhas. Em relação ao quê? A um produto cultural. Como eu pedi na aula passada, vocês pesquisaram o que seria um produto cultural? Vou trazer alguns para vocês conhecerem. O livro, o CD, o teatro ou o cinema e um artesanato. Produtos culturais, como a gente já viu, o CD entra no musical, mas também pode ser uma peça musical. O cinematográfico, que a gente também viu ali, um filme. Gastronomia, pode ser uma receita culinária. Da engenharia, uma obra arquitetônica. Das artes, o artesanato que a gente viu, as pinturas, quadros. Literária, entre os romances, as novelas, os contos. E temos também a teatral, a turística, da tecnologia e da educação. Agora, vocês em dupla vão se juntar e vão pesquisar, elaborar uma lista com 2 produtos culturais que vocês gostariam de conhecer, mas que ainda não tiveram a oportunidade de consumir. E depois, em casa, vocês vão construir na plataforma Pedret, que vocês já conhecem, e vão escolher um tipo de mural interativo, pode ser da forma de grades, prateleiras, linha de tempo e até mesmo com salas de conversa. Na próxima nossa aula, a gente vai ver como que ficou esse Pedret de vocês. Agora, como eu falei no início da nossa aula, eu falei para vocês, eu falei o que seria a resenha. Agora, nós vamos ver especificamente sobre a resenha crítica. Resenha crítica, ela é uma resenha que apresenta um juízo de valor. Como vocês sabem, juízo de valor é uma opinião, é algum sentimento, alguma coisa que vocês sentem por aquela obra e que vocês, na hora que fizerem a resenha, vocês podem colocar. Ela é baseada em argumentos sólidos sobre os pontos positivos e negativos da obra resenhada. Como todo gênero textual, eles têm características, cada gênero com suas características e suas estruturas. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre as características da resenha. Apresenta detalhadamente as principais informações da obra resenhada. Descreve a estrutura da obra, assim como o foco do seu conteúdo. Confronta as informações com argumentos e pontos de vista de diferentes autores. Argumenta criticamente os pontos cruciais da obra, sejam eles negativos ou positivos. E agora a estrutura, como eu falei para vocês. Todo texto tem uma estrutura. Quando eu leio esse texto, eu sei se ele é um conto, se ele é uma resenha, se ele é um artigo de opinião, se ele é uma notícia, se ele é uma reportagem. Então a estrutura da resenha é dessa forma. O título, que tem que ter algumas publicações, que exige exatamente, muitas vezes é melhor vocês colocarem exatamente o nome da obra, fica melhor. Referências bibliográficas, credenciais do autor, o conhecimento, as conclusões do autor, o quadro de referência, teórica, ideológica e apreciação. Agora, vou entregar para vocês
o texto da resenha do Rei Leão. Como todos sabem, é um filme que acho que a maioria de vocês já assistiu. Dentro desse texto, vocês vão poder perceber, vendo a estrutura e a característica, que ele faz parte de uma resenha. E logo em seguida, vocês vão, dentro do texto, identificar fatos e opiniões. Como vocês vão fazer? Como eu já expliquei para vocês. Vocês vão pegar duas cores diferentes, farão uma legenda com uma cor para o fato e outra para a opinião, e vão pintar dentro do texto os fatos e opiniões. E agora, só para a gente relembrar um pouquinho, vamos ver o que é fato e opinião? Fato é um acontecimento que pode ser comprovado de alguma maneira. Opinião trata-se de um julgamento pessoal. Logo depois da atividade feita no texto, nós vamos ver um pouquinho, vamos entrar um pouquinho, vamos jogar um pouquinho com a gamificação, com o Word Wall, onde teremos o questionário. Logo em seguida, eu vou passar para vocês um curta, Umbrella, a história de um guarda-chuva, que vocês vão fazer a redação. No primeiro momento, vamos ter que planejar. A gente já viu no início da nossa aula o que é a resenha, vocês já acabaram de assistir o curta. Agora vocês vão ser o resenhista, vocês vão escrever sobre a animação. Vamos pensar na produção do texto, vamos listar alguns aspectos importantes para nós começarmos a nossa resenha. Primeiramente, temos que pensar quem vai ser o público, que linguagem vou empregar, que estrutura o texto vai ter, onde o texto vai circular. Logo em seguida, devemos pensar um pouquinho sobre as informações sobre o filme. Qual a ficha técnica do filme? Quem escreveu? Quem desenhou? Quem que fez a música do curta? Qual é o tema central do filme? Todo filme ele tem um tema, que não, vocês têm que cuidar que tema não é o título, né? Vocês vão ver o curta e vão ver qual é o tema. Qual o enredo? Quais foram as ações que aconteceram dentro do filme? Como são os personagens? De que forma que esses personagens estão atuando dentro do curta? O cenário, se está coerente com o filme? Outros elementos da narrativa, como o tempo, presentes no filme. Depois, vocês vão analisar criticamente. Vocês vão ser os críticos agora. Vocês vão ver o que vocês acharam do curta. Como que foi o curta para vocês? Por que os leitores... Aí vocês vão colocar por que os leitores devem assistir ou não assistir. Vocês podem criticar tanto positivamente como negativamente, como a gente havia falado. E depois vocês vão ver a atuação do cenário, ao enredo, se há alguma crítica, quanto à temática escolhida. Lembra que eu falei do tema? Se está de acordo ou desacordo. Podem elogiar como não elogiar. E em seguida, faremos o quê? Agora chegou a vez da gente colocar no papel, fazer o rascunho, introdução, desenvolvimento e conclusão. Logo depois, vamos passar para a nossa redação Paraná. É isso aí, pessoal. Vamos lembrar um pouquinho o que estudamos hoje. A diferença entre resenha e sinopse, características e estrutura da resenha crítica, produtos culturais, leitura de uma resenha, relembramos o que é fato e opinião e utilizamos as plataformas Padlet, Wordwall e Redação Paraná. Até lá, até amanhã.